como que você indicaria, no caso de um adolescente, o pai vai lá e tem que ir, às vezes até força e coisa e tal. Mas quando é um cônjuge, às vezes, né, como é que é um amigo? Como é que você vai fazer, né? Como é esse caso aí que eu te falei, a pessoa estava pedindo ajuda, mas ela podia ter recusado, não, porque a esposa já estava tentando. Vamos, eu preciso te levar, e ele não aceitava, não, eu não sou louco, eu não quero ir. Só que estava postando coisas de uma pessoa que, como você mesma diagnosticou, olha, está na iminência de tentar suicídio, de acabar com a vida, não está blefando. Né? Mas como que a pessoa que está ali do lado pode ajudar? Sendo um adulto. Um adulto às vezes é um pouco mais complicado, né? Que a criança, assim, às vezes o pai vai lá e marca e às vezes ele nem tá tão afim de ir, assim, mas por É, ser uma autoridade ali, ele vai. O adulto é um pouco mais complicado que você tem que tentar ali convencer, né? Conversar. Geralmente o que ajuda é a esposa, o amigo, alguém junto na consulta. Isso ajuda um pouco porque muitas vezes a pessoa percebe que ela tá doente, mas ela tem vergonha, como você falou, tem um preconceito, vão achar que eu sou maluco. Então, ir junto, assim, muitas vezes eu vejo que alivia, né? De dizer que vai acompanhar, que vai estar ali junto, que aquela pessoa não tá sozinha. uhum. Então, eu vejo que muitas vezes. E aí, depois da primeira consulta, parece que tira aquela, né, aquele turbilhão, assim, que né, a pessoa fica com um pouco de receio, parece que depois daquilo a pessoa vai É. aceitando mais, né? Parece que aquela primeira barreira ali é o mais difícil. É, Então, na neurociência a gente fala muito, né, que se a pessoa ela conversar e tiver alguém para escutar, é como se ela estivesse esvaziando o HD dela, né, a memória, ela vai colocando aquilo para fora e ela mesma vai observando o que ela está vendo, como ela está se sentindo. Porque eu percebo que muita gente não procura ajuda porque acha que vai ficar dependente daquilo. Né? É como se você falou uma doença, né? Ela está naquele momento doente, né? Então ela tem que procurar ajuda para se curar. E a maioria, como você disse mesmo, tem cura. A gente está muito tempo dentro de casa, ainda, né? Em muitos lugares e todo mundo acessando rede social e ouvindo e vendo um monte de besteira, como você falou. Né? Existe algum risco que isso venha a desencadear? Você percebe que a rede social tem alguma influência? Quer dizer, fora isso, dessas blogueiras idiotas promoverem o suicídio, mas existe algumas outras coisas que talvez, sei lá, filme violento, ou não sei, o que, que poderia vir a gerar isso também. é, o que percebeu foi uma outra pesquisa feita em Londres, que a questão da rede social, do uso de internet, aumenta o risco em jovens de depressão e ansiedade. Nas Hum, mulheres, nas meninas, né, no caso, duas vezes mais o risco do que nos meninos. Por quê? Principalmente pela rede social, que tem essa questão da exposição do corpo, da imagem. ah, Então, 75% das meninas com idade de 14 anos tinham sintomas de baixa autoestima, problemas com a imagem corporal, dificuldade para dormir. Isso muito pelo uso do celular, né? Porque o celular uhum. acaba sendo uma hiperestimulação. Então, à noite, muitos deles têm dificuldade para dormir. E outro que tem essa questão muito da exposição corporal. Então, para o adolescente, para a gente que veio numa época que, né, a internet para mim, eu já era adolescente praticamente, eles não já conviveram com isso. Então, acho que é um pouco difícil para eles separarem o que é real do que é virtual, né? Hum. Então, muitas imagens que a gente vê na rede social tem Photoshop, né? Tem várias formas, né, de você fazer uma boa foto e para um É, adolescente, uma criança, parece que é difícil separar o que é real, o que não é. Então, tanto é que eu tenho alguns adolescentes deprimidos que a gente fala para diminuir o uso de rede social, porque eles ficam pior quando estão usando mais a internet, quer dizer, essa coisa principalmente.
Pode Essas concluir. coisas de foto, né? De exposição do Aham. corpo. É uma coisa assim que eu vejo também no adulto, que é ele tá lá desempregado, sem ter o que comer, e tá lá na rede social vendo o outro na praia, viajando, postando pratos lindos e maravilhosos. Quer dizer, essa comparação excessiva que você vê a sua realidade comparada com a do outro, né? Acho que também vale para o adulto, porque no meu trabalho eu também constato isso. As pessoas têm um sentimento de fracasso, né? Pô, eu não consigo, eu tô fracassado, porque o fulano tem isso, isso, isso e eu não tenho. E eu sempre procuro falar a mesma coisa que você, né? Quer dizer, olha, calma, tem muita coisa fake, né? Tem muito fundo, né, que muda, tem muito Photoshop, inclusive de ostentação. Né? As pessoas ostentam, às vezes, o que elas nem têm. Então, eu vejo que tudo bem, as pessoas têm todo o direito de ter as coisas, mas a gente tem que pensar. Eu sempre falo isso para os meus clientes: olha, analisa a sua cultura, de onde você saiu, a sua família, porque tem muita gente que está lá mostrando tudo aquilo, mas eu sempre valorizo o esforço, né? Ela não tem que se esforçar, nada, né? Aquilo veio da família, né? Vai saber como que a família ganhou aquele dinheiro, que esforço ela teve para construir. Então, às vezes, uma pessoa que sai de um ponto 8, né, que a família já construiu tudo para ela, e ela chega no 9, não teve esforço nenhum de um cara que saiu do nível 2 e chegou num 7. Está abaixo ainda do outro, mas olha o esforço que essa pessoa teve. Eu valorizo muito mais esse esforço, essa jornada, do que a pessoa ficar valorizando o outro, que está colocando um monte de coisa lá. Então, acho que você falou muito bem. Eu vejo pessoas, eu não vou conseguir nunca nada. Esse parâmetro, né, de comparar quem você é, de onde você veio, o país que você está, né? Porque comparar a gente, o terceiro mundo com o primeiro mundo também, eu conheço muitos brasileiros que saíram do Brasil e o que a gente leva aqui 20 anos para conseguir alguma coisa, ele conseguiu lá em 2 anos. Né? E tem gente que fala para mim: não, Marinês, conseguiu em 2 anos, porque quando o brasileiro sai do Brasil, ele se esforça mais. Não, ele não se esforça mais. Ele simplesmente trabalha duro e as coisas lá acontecem de forma natural. Ele trabalha É. duro, ele ganha dinheiro, ele vai crescendo, é natural, isso é normal. Aqui não, né? A gente faz um jogo que eu brinco que é o jogo da casinha, né? Você avança 3 casinhas, aí você joga o dado. Fica parado 3 anos, aí joga o dado de novo. Avança 15 casinhas, aí joga o dado de novo. Volta 50 casinhas. Derrapa na curva, né? Eu falo, infelizmente no Brasil, tem muitas coisas que influenciam. Mas isso significa, porque você falou de alguns países, né? Isso significa que a nossa cultura seria, então, mais propensa ao suicídio, já que quando ela se compara, ela fala, cara, que miséria que eu vivo comparado com o primeiro mundo? É importante falar isso. Tem um acordo da OMS entre os países de reduzir essa taxa de suicídio, né? Uhum. O Brasil, nos últimos 6 anos, em vez de diminuir os outros países, na média geral, diminuíram 10%, a gente aumentou 7%. Caramba, então, Vai contra a média geral. É, a ansiedade, por exemplo, nos Estados Unidos já era em primeiro, a gente conseguiu passar. Então a gente já é uau. no topo mundial do número de ansiosos e deprimidos agora a gente é o topo da América Latina. Então acho que é um pouco do que você falou, né? Crise econômica, crise política, crise social. É um bando de coisa junto, assim, que parece que quando você tá avançando de um lado e aí vem uma outra crise de uma outra ordem. Então, todo mundo, de alguma forma, tá sempre, né, sendo ameaçado, né? Mesmo que a gente vive num país que às vezes você tem uma condição social, mas isso também, às vezes você vai estar mais propenso à violência. Sim. Então, é um país Injustiça, né? é um país que não é fácil viver mesmo e por isso acaba gerando mais questões emocionais, né? Entendi. E
E aí você até falou assim da questão dos adolescentes, a gente estava até conversando sobre isso, assim. O que eu percebo é talvez a diferença de um adulto para um jovem, que é, quando a gente é jovem, a gente ainda está formando, né, a personalidade, a gente não está totalmente maduro, né? Uhum, Então, eles não conseguem ter essa percepção tão clara da realidade ali, quando comparado com o virtual, né? Até porque muito já, quando criança, né, os pais já dão um celular, um tablet. Então, acho que é até difícil para eles conseguir comparar o que é real mesmo do que é virtual, porque muitos adolescentes que eu acompanho vivem mais a vida virtual do que o real, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? Eles estão uhum. muito mais no virtual do que na vida real. Então, isso para eles, essa diferenciação não é tão simples assim, porque eles estão nessa fase, né, de amadurecimento, de crescimento. E aí, por isso que os pediatras, eu estava até conversando com você, eles recomendaram desde o ano passado para que as crianças e adolescentes voltassem esse ano para a escola, porque o atraso de desenvolvimento de aprendizagem já estava assustador em um ano só desse afastamento. E dependendo do caso, né, quanto mais tempo for, às vezes é irreversível, né? Se for uma criança que já tem uma dificuldade mental ou de aprendizado, isso pode ser irreversível. Quer dizer, já está sendo verificado problemas mentais mesmo, quer dizer, alguma configuração lá no cérebro, que a gente chama na neurociência a neuroplasticidade, quer dizer, todo esse trauma, todo esse momento, toda essa situação já está fazendo uma reconfiguração negativa, vou colocar aqui entre aspas, do cérebro, né?